Vamos falar de receptores tirosina quinase. Um outro tema importante na biosinalização. Um outro tipo de receptor que realiza sua transdução de sinal de forma diferente dos receptores acoplados à proteína G. Essa é a abreviatura de receptores tirosina quinase. Como o nome já traz a informação, são receptores que possuem atividade de quinase, fosforilam alvos, e fosforilam seus alvos em resíduos de aminoácido tirosina. Da mesma forma que os receptores acoplados à proteína G, uma característica em comum é que eles são receptores encontrados na membrana plasmática das células. O seu ligante ele é extracelular. Uma vez que o ligante ativa o receptor, ele vai transduzir a informação para o meio intracelular. No citosol, um domínio citoplasmático vai fosforilar resíduos de tirosina. Nós veremos isso a seguir. Um exemplo importante de receptores de tirosina quinase são os receptores de insulina e também receptores de fatores de crescimento. A insulina, um hormônio liberado pelas células beta-pancreáticas, regula via GRB2, que é uma das vias de sinalização do receptor tirosina quinase de insulina, a expressão gênica de uma série de proteínas relacionadas ao metabolismo de carboidratos, de ácidos graxos, aqui apenas para fins de simplificação, de exemplificação. A insulina, ao ativar o receptor tirosina quinase de insulina, vai regular o metabolismo de carboidratos, de lipídios, etc., por meio de um outro ramo ativado pelo receptor tirosina quinase, que é via enzima fosfatidil-inositol 3 quinase, a PI3K, que no final da cascata vai ativar a PKB. Aqui nós temos alguns exemplos, também para fim de ilustração dos efeitos da insulina via este receptor de tirosina quinase. Então, nessa imagem, nós temos, na parte superior, a insulina se ligando no seu receptor, tirosina quinase. Após se ligar nessas subunidades alfa, o receptor forma um dímero, ocorre uma alteração estrutural, e nessas subunidades beta, num domínio citoplasmático, esse domínio adquire a capacidade de se autofosforilar em resíduos de tirosina. Então aqui nós temos os grupos fosfato ligados em resíduos de tirosina no próprio receptor. Em seguida, o que acontece? IRS1, que é o substrato do receptor de insulina, abreviatura em inglês, Insulin Receptor Substrate, se liga nesse domínio citoplasmático e é fosforilado pelo receptor tirosina quinase, também em resíduos de tirosina. Portanto, nós temos o IRS1 fosforilado. IRS1 fosforilado possui um sítio de ligação, uma região reconhecida, uma região fosforilada, que será ligada por GRB2. IRS1 forma um ponto de nucleação, um ponto inicial em que várias proteínas vão sendo ligadas e a cascata vai acontecendo. Liga-se GRB2. Em seguida, em GRB2 se liga outra proteína, SOS. Conforme cada proteína vai se ligando, ela vai sofrendo uma ligeira alteração estrutural que permite com que a próxima proteína da cascata se ligue. Aqui a próxima proteína da cascata, após SOS, é a proteína Ras. Essa proteína Ras, ela é uma proteína G. Não é a proteína G heterotrimérica, que nem aquela estudada na cascata de transdução de sinal do receptor acoplado à proteína G, mas uma proteína G monomérica. Mas por que ela é uma proteína G? Ela é uma proteína G porque quando ela é ativada, ela troca o GDP, anteriormente ligado a ela, por um GTP. E a sua atividade GTPásica será, logo em seguida, importante para a terminação dessa cascata. Em seguida, ela hidrolisa o GTP e volta para o estado inativo, ligada a um GDP. Então, aqui, conforme a cascata acontece, Ras, que é essa proteína G monomérica, é uma unidade só, não tem diferentes subunidades, que nem a heterotrimérica, então a gente não vai chamar nem de alfa, nem de beta, é apenas a proteína Ras. A proteína Ras troca o GDP por GTP, se torna ativa,
E ativada, ela se liga em uma próxima proteína da cascata. Essa proteína azul, denominada RAF. RAF é a primeira de uma série de proteínas quinases denominadas de MAP quinases. Elas são chamadas MAP quinases, também do termo em inglês, de Mitogen Activated Proteins, proteínas ativadas por mitógenos. Mitógenos seriam agentes que induzem a proliferação celular, regeneração tecidual, e a insulina é considerada um mitógeno. Então, na cascata da insulina, via receptor tirosina quinase, na cascata de fatores de crescimento, que normalmente vão agir também por meio de um receptor tirosina quinase, ocorre a ativação. Um dos ramos na cascata do receptor é a ativação dessas proteínas denominadas MAP quinases. Quinases ativadas por mitógenos. A proteína RAF é a primeira dessas MAP quinases. É uma proteína quinase, então ela fosforila um alvo. Neste caso, o alvo da proteína RAF é MEC. MEC é fosforilada pela proteína RAF. E MEC também é uma proteína quinase. MEC, como proteína quinase, agora ativada, fosforilada, vai ativar o seu substrato, que é ERK. ERK é fosforilada por MEC. ERK fosforilada, ERK é uma quinase, vai fosforilar os seus substratos. E os substratos de ERK, então ERK é a última proteína quinase dessa cascata. Temos RAF, MEC e ERK como exemplares de proteínas quinase. Quais são os substratos de ERK? São fatores de transcrição. Aqui temos como exemplo SRF e ELK1. SRF e ELK1 formam um homodímero após um desses fatores de transcrição ser fosforilado por ERK. Então, no final da cascata das MAP quinases, essa última MAP quinase, ERK, fosforila um fator de transcrição, ocorre a formação deste dímero. É um dímero de componentes diferentes, então a gente chama de heterodímero. Esse heterodímero vai atuar como um fator de transcrição, ligando no DNA, e regulando a transcrição de informação gênica. O que é isso? A cópia de RNA mensageiro que vai levar a informação para o citosol para que proteínas sejam produzidas. Então, essa é uma das cascatas ativadas por receptor tirosina quinase. A cascata em que IRS1 recruta GRB2. GRB2 recruta SOS, SOS ativa essa proteína G monomérica, que ativa a cascata das MAP quinases, que no final vão regular a expressão gênica por meio da ativação de fatores de transcrição. Outro ramo é quando o IRS1 fosforilado recruta e ativa a PI3K. PI3K é fosfatidil-inositol 3-quinase. Ela vai ter o mesmo substrato da fosfolipase C. O substrato da fosfolipase C é o fosfatidil-inositol bifosfato. Fosfatidil-inositol 1,2-fosfatos. A fosfolipase C clivava essa ligação e produzia o inositol trifosfato e o diacilglicerol. A fosfatidil-inositol 3-quinase vai fosforilar esse substrato. Então não vai clivar, não vai romper ligação. Vai acrescentar mais um fosfato. E o produto será fosfatidil-inositol 1, 2, 3 fosfatos. Vai converter PIP2 em PIP3. Vejamos a cascata. Aqui nós temos o IRS1 fosforilado pelo receptor de insulina. Então essa imagem ela não traz aqueles primeiros eventos, mas é claro que eles acontecem. Insulina liga no receptor, ativa o receptor, que se autofosforila e depois fosforila IRS1. Partindo de IRS1, que pode ativar tanto GRB2 e promover a cascata das MAP quinases, que regulam a expressão gênica, aqui nós temos ilustrada a outra cascata, em que RS1 recruta fosfatidil-inositol 3-quinase. Fosfatidil-inositol 3-quinase vai converter o substrato PIP2, fosforilando ele, adicionando mais um fosfato, converter em PIP3, fosfatidil-inositol trifosfato.
Fosfatidil-inositol trifosfato é um outro lipídio de membrana, um outro fosfolipídio de membrana, que vai desempenhar uma função sinalizadora. Neste caso, fosfatidil-inositol trifosfato permite que a proteína quinase B se ligue a este fosfolipídio. A proteína quinase B ligada a esse fosfolipídio, PIP3, ela é fosforilada por uma outra enzima, uma outra quinase, que se chama PDK. Ela não está mostrada aqui na imagem, mas ela é uma quinase dependente de fosfoinositidídeos. Esse é um fosfoinositidídeo. Esse fosfoinositidídeo presente se liga a PKB e aí a PDK vem e fosforila a PKB. Final da cascata, temos a PKB ativada. Então, no final desse outro ramo do receptor de insulina, e uma vez que o receptor de insulina é ativado, ou um receptor de um outro fator de crescimento, ambas as cascatas podem ocorrer. Porque um receptor pode fosforilar vários IRS1. E algumas moléculas de IRS1 ativam GRB2, outras podem ativar PI3K. Quando ativam PI3K, no final da cascata, o que nós temos? Proteína quinase B ativada. Até aqui é suficiente, em geral, nas disciplinas de bioquímica 1. Conhecer o final da cascata de um receptor tirosina quinase. Essas outras informações são informações que normalmente são exploradas na bioquímica 2, como, por exemplo, a PKB ativada pela insulina no estado alimentado vai promover a translocação do receptor GLUT4 de dentro da célula para a membrana plasmática, para permitir que músculo e adipócitos captem a glicose plasmática. Outro efeito da PKB é promover a síntese do glicogênio, estado alimentado, tem bastante glicose, usa a glicose e armazena na forma de reserva, que é o glicogênio. Na bioquímica 2, a gente costuma estudar que a PKB inibe essa enzima, que é a GSK3, inibindo, fosforilando ela, vai impedir que ela iniba a glicogênio sintase, que é uma enzima envolvida na síntese do glicogênio, fundamental para que esse polímero de glicose seja produzido. Mas lembrando que nas aulas de biosinalização, bioquímica 1, é importante conhecer a cascata até a ativação de PKB. O que vem daqui para frente, normalmente, é tema da bioquímica 2.